Sejam todos muito bem-vindos ao Fio da Meada, o seu podcast sobre sabedoria orgânica. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Olá, minha gente querida, novamente por aqui, trazendo uma reflexão. Hoje nós vamos pensar sobre essa tal liberdade. E aí hoje eu tomei a liberdade de não ler um texto. Esses textos das mensagens anteriores, eu mesmo que produzo e leio. Leio porque não quero avançar no tempo, leio para não me perder muito. Mas hoje eu tomei a liberdade de não ler. E aí vamos ver como é que fica. Então, vamos pensar sobre a liberdade. Vocês acreditam que nós somos livres? Você acredita nessa liberdade? Liberdade de ação, liberdade de expressão, liberdade de ação? Ou a sua liberdade termina onde começa o respeito do outro? Ou quem sabe até as duas coisas. Nós temos liberdade e precisamos respeitar o outro. Que liberdade é essa? Às vezes a gente sonha tanto por uma certa liberdade de ação e aí quando a gente está diante dessa situação a gente não sabe o que fazer. E por quê? Porque liberdade também implica em escolhas, autonomia, independência, ações, consequências, responsabilidades. Afinal de contas, quando nós nos posicionamos, quando nós temos uma ação, quando nós fazemos uma escolha, alguma consequência a gente tem em relação a isso. A primeira das coisas é que quando a gente pensa em liberdade de escolha, por exemplo, se eu escolho algo, eu renuncio a outro. Então, nós não conseguimos ter todas as coisas. Daí a liberdade, ela também nos leva a uma reflexão sobre o nosso posicionamento. O que eu quero fazer? Como que eu quero me expressar? Como que eu quero ser percebido ou percebida, né? Como que isso vai acontecer na minha vida? Então, o que fazer com essa tal liberdade não é tão simples assim. Por isso que eu escolhi essa reflexão. Porque quando nós pensamos na ação, na independência, na autonomia, nós precisamos ter uma base minimamente fortalecida dentro da gente sobre autoconhecimento, pelo menos, né? Saber um pouco, porque às vezes eu tenho a liberdade, mas eu não consigo me direcionar, porque eu não sei do que eu quero. O que eu quero? Às vezes eu estou livre para ir, para sair, para fazer algo, mas eu não percebo e me sinto preso ou presa e não faço o que eu tenho que fazer. E às vezes não há prisão. A prisão é psicológica, a prisão é mental, né? A prisão dos pensamentos, porque nós nos deslocamos para pensar lá na frente o que pode acontecer quando eu me expresso da maneira como eu quero, ou quando eu faço uma escolha. Então, essa liberdade de ser, liberdade de estar, liberdade para fazer, ela não é tão simples assim, porque ela implica em consequências, principalmente, em responsabilidades. Afinal de contas, sou eu que estou me posicionando, então sou eu que vou precisar responder por aquilo. E às vezes a ignorância nos protege, né? Quando eu fico ali um pouco perdida, achando ou culpabilizando o outro, as coisas, o sistema, o mundo, dizendo que eu não posso fazer tal escolha, ou eu não posso, ou eu não tenho essa liberdade, eu também me paraliso com justificativa. Então essa frase, né, dessa música, que como vocês sabem, eu sempre começo com a frase de uma música, essa frase, ela pode nos levar a boas reflexões sobre o que nós estamos fazendo com essa tal liberdade. Pensando em cada um de nós, pensando no outro, pensando no todo, pensando no coletivo, porque as minhas ações naturalmente vão impactar em algo ou em alguém. Nós precisamos ter responsabilidade social, responsabilidade conosco, responsabilidade. E responsabilidade não é fácil também, né? E quando também nós precisamos e assumimos, né, uma escolha, fazemos uma escolha, como eu agora estou fazendo de fazer esse podcast de uma maneira mais livre, né? Talvez não tanto quanto eu gostaria, mas ainda me limitando ao tempo, pensando, né, no formato, se isso vai dar certo ou não, nós corremos riscos. Correr riscos também faz parte dessa tal liberdade. E a vida é isso.
correr riscos o tempo inteiro também. A gente corre risco de agradar, de desagradar, de ser feliz, não estar feliz, mas a gente pode mudar o tempo inteiro. A gente pode escolher de maneira diferente. Mas muitas das vezes a gente só consegue escolher de maneira diferente quando a gente experiencia algo diferente. E se a gente também não se posiciona, não se coloca, não escolhe, não expressa, né, nós também não vamos sair desse lugar. Então, ter consciência dessa liberdade ou, né, dos limites da liberdade internamente com o mundo, na sociedade, se faz muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. E como esse canal tem a proposta de colaborar com reflexões com relação ao desenvolvimento pessoal, hoje, então, de uma maneira muito diferente, da que eu venho fazendo, eu tomei a liberdade de fazer um pouco maior, com uma reflexão de uma forma diferente, correndo o meu risco, mas utilizando da minha liberdade. Muito obrigada a todas e até o nosso próximo pôr do sol. Você ouviu o Fio da Meada, o seu podcast sobre sabedoria orgânica. Até outro pôr do sol.